Mas é isso, vamos lá, vamos debater, vamos refletir então sobre essa questão envolvendo a comunicação, sobre a criação de uma máquina de comunicação. É importante, para nós é de extrema importância, porque nós somos um canal progressista cirista. Então, nós estávamos falando aqui antes, Rui, sobre divergências, né, que vão surgindo aqui. O Ciro vai ser presidente, vai ser governador, vai ser presidente, vai para o PSDB, vai ficar no PDT. Tudo isso faz parte também da comunicação. E nós temos que também levar essas discussões adiante. Né? Mas vamos lá. Vamos ouvir o Fred Krepp, que tem sido uma voz, né, assim, muito relevante no nosso campo. O Fred tem sido convidado aí para outros canais, né? O Fred tem sido responsável também por furar a bolha. 2 pontinhos rápidos aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. E com isso, né, ele tem ajudado bastante, claro, nessa ideia de furar a bolha, né, de levar também as nossas ideias e reflexões para outros campos. Então, é importante a gente estar sempre ouvindo e refletindo aí sobre as suas ideias. Vamos entrar em 2 pontinhos rápidos aqui, porque eu preparei só mais... Vocês viram o debate lá com o Tamir, gente, no podcast? Teve um embate lá muito bom, assim. Eu vou até ver se eu boto esse... O som eu acho que o som tá um pouquinho baixo, não sei como é que tá aqui, mas ó, tá no máximo. O Fred tem uma entonação um pouco baixa. E parece que o Rui caiu. É isso? Agora que eu vi, daqui a pouco o Rui volta. Então, o pessoal puder regulem aí os volumes de vocês aí, eu coloco um fone de ouvido para ficar melhor. E antes de prosseguirem com esse vídeo, curtam e compartilhem esse corte e venham participar conosco todos os domingos às 19 horas da nossa live Conexão Progressista. Participe conosco do bate-papo ao vivo, torne-se membros e vamos levar o PND para as pessoas que querem um Brasil melhor. Corte no canal, que eu não sei se eles botaram lá no Três Irmãos, né? A gente teve um embate lá na segunda parte lá, e é um debate interessante, que eu acho que a gente pode fazer até. Não sei o que o Tamir falou lá, eu não vi uma parte da live e tal, que é o seguinte, né? Eu vou até botar no canal depois, eu só não vou ver isso agora. Que é o seguinte, o Tamir, ele estava defendendo uma espécie de que, olha, essa questão da máquina política, ela vai ser uma máquina personalista, né? E o que acontece? O que é uma máquina política, né? A máquina política, você tem uma máquina partidária, que é a estrutura partidária ali organizada, orientada por um projeto de poder, por um projeto de Brasil, quando tem, né? Se tem, hoje em dia isso é cada vez mais raro, né? Então, essa máquina partidária ela vai estar estruturada ali para disputar a eleição, para ganhar a eleição. Então, exemplos de máquinas partidárias, o PT, o PSD do Kassab, eu estou falando aqui de máquinas fortes, né? Então, você pega uma candidatura do PSD, se o PSD ele se unifica na candidatura de fato, então, ele tem uma candidatura forte, porque ela vai levar o nome do candidato do PSD para o Brasil inteiro. Uma parte muito importante da força do PT é uma parte justamente que envolve essa questão da máquina partidária. Porque o Lula, e aí, cara, goste ou não do Lula, ele foi lá e construiu o partido dele em tudo quanto é canto do Brasil. Então, você vai, por exemplo, você vai ali, por exemplo, tem uma cidade aqui perto, que é Lima Duarte. O meu pai ele tem um amigo de Lima Duarte, que ele foi fundador do PT, que o Lula foi lá na casa dele, tomou cachaçinha com ele, e o cara tem uma ligação umbilical e emocional com o Lula muito forte. E isso o PT conseguiu fazer. Então, isso leva o nome do PT para o interior do Brasil, das candidaturas do PT. Por isso que o Haddad, inclusive, passou o Ciro em 2018. O Ciro não tinha isso. E aí, junto a isso, você tem uma máquina de comunicação que ela está associada a esses novos tempos de rede, de internet. Não que no passado você não tivesse, né, essas máquinas de comunicação, os partidos tinham jornal, tinha revista, tinha ali toda essa questão, só que isso era mais desse modelo tradicional. A questão das redes sociais, ela democratizou muito essa questão. As redes sociais, elas vieram nessa perspectiva de democratização. E aí você tem blog,
você tem influenciador, você tem canal no YouTube, você tem uma espécie de máquina de comunicação para poder pautar o debate que você quer pautar, às vezes fazer um jogo sujo que você faz, a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, e aí isso entra na disputa, às vezes proteger certas figuras, criar ali uma barreira, um escudo de proteção, e aí você tem essa máquina. E hoje em dia você tem o WhatsApp, então você tem essa máquina no sentido da tua liderança, ela conversar diretamente com as pessoas, né? É uma questão de você ter ali, porra, você tem 50 mil pessoas organizadas num grupo de WhatsApp, tu manda um áudio ali, você fala com todo mundo diretamente. E aí você convoca elas para um ato, você chama elas para poder engajar numa questão, numa pauta, numa temática. E aí, essa utilidade dessa máquina hoje ela é essencial. Para você fazer política, ela é essencial. Então, para você conversar com as pessoas, para você apresentar um projeto e tal. O meu ponto em relação ao Ciro, muitas vezes, envolve essa questão da máquina. Por quê? O Ciro, o projeto dele não chegava, ele não tinha essa relação com o militante, isso gerava muito conflito, muito problema. E aqui eu vou dar um exemplo que é um exemplo que muitas pessoas não vão gostar, inclusive, mas é um exemplo que é importante, ele é o mais importante disso. Quando você pega o Ciro, durante a trajetória política do Ciro, o Ciro ele é um cara que ele sempre se colocou na centro-esquerda. E aí você tem, ele sai do PSDB porque o PSDB foi para a direita, ele vai para o PPS e banca esse projeto de centro-esquerda. Ele sai do PPS porque o PPS vai lá e fecha com o PSDB e vai para a oposição à direita, e vai para o PSB para ficar com essa linha de centro-esquerda. Ele sai do PSB ali, porque o PSB também rompeu naquela época com o governo, e aí ele tem ali um breve período no PROS e vai para o PDT, que também é uma força política associada à centro-esquerda. E durante todo esse processo, essa militância política, as figuras políticas associadas a esse campo, elas circulam dentro dessa máquina de hegemonia do PT. Então, o militante de esquerda, o cara que se referencia, por exemplo, no Ciro, e que majoritariamente votou no Ciro em 2018, ele era de centro-esquerda, mas ele se referenciava dentro dessa máquina de comunicação de esquerda. E o Ciro ele não conseguiu oferecer uma máquina alternativa em relação a isso. E aí o que aconteceu? Durante a campanha de 2018, o Ciro se fortaleceu muito com um discurso muito forte contra o Bolsonaro e virou uma espécie de referência de um candidato antibolsonarista. No momento em que o Haddad ele não tinha essa força, o Haddad, muito ali que ele ganhou foi de máquina, foi do PT, foi da importância do Lula, mas o Haddad ele sempre teve esse ar mais frágil nessa questão do enfrentamento ao PT. E o Ciro, ele se colocou nessa linha, ó, eu sou o cara anti-Bolsonaro, sou a figura mais forte anti-Bolsonaro. E aí qual é a questão? Acabou a eleição, primeiro turno, essa reclusão do Ciro, ela é uma reclusão que quem acompanha e quem está vendo o Ciro entende. Mas o militante que está de fora disso, que está afastado disso, ele não entende, porque ele não tem essa comunicação direta com ele, entendeu? E aqui, por que essa questão da máquina é importante? Imagina ali que naquele momento o Ciro tem 30 mil militantes ali, tem alguns blogs, já alguns canais junto com ele, que são uma máquina que estão trabalhando junto com ele ali na campanha. Ele teria a capacidade de conversar diretamente com essas pessoas para fora do filtro dessa máquina do PT que foi usada para o PT. Então, ele explicaria: olha, gente, é uma pena, a gente não ganhou e tal. Meu posicionamento aqui desde já é ele não, Bolsonaro não, igual ele falou na entrevista da Globo News. Só que essa fala direta dele com esse eleitor, com essas pessoas, teria um impacto muito maior, entendeu? Que chegaria diretamente nessa pessoa que já está interessada, essa pessoa propagaria para outros meios. E aí ele não faria ele não, como que eu posso dizer assim? Ele não sofreria tantos impactos que ele sofreu depois ali. Por quê?
ele teria esse escudo que o PT não conseguiria atacar ele. Aí, a questão dele ter ficado boa parte do segundo turno fora do Brasil e tal, o militante dele ia entender isso tranquilamente. Ele ia ficar com ele ali, entendeu? Então, isso é muito importante. E aí entra o próximo passo do debate, né? O nosso embate ali, o grande debate que a gente fez ali, eu e o Tami, é que, na minha percepção, o Tami está achando que essa máquina ela já está associada diretamente a um personalismo. E eu não acho que é o caso aqui. Porque a questão do personalismo é ela servir necessariamente a um projeto pessoal para além de um projeto maior em relação ao Brasil. Mas não necessariamente precisa ser disso. Então, por isso que eu discordo da posição do Tami, né? O Tami, na minha concepção, ele está associando a máquina a um certo personalismo. Eu acho que essa associação é equivocada, não porque não existe personalismo, mas porque o personalismo, muitas vezes, ele não é uma necessidade desse ponto. Então, essa máquina pode ser feita para gerar novas lideranças, para gerar novas figuras, e aí ela é um instrumento que vai estar a serviço de algo, e o que importa é esse algo, esse horizonte, esse objetivo lá no final. Então, nem sempre, inclusive, vai ser uma máquina eleitoral, e nem sempre vai estar a partir. Antes do Fred prosseguir, porque agora que ele vai entrar no ponto lá que ele e o Tamir estavam divergindo, e é interessante a gente depois firmar uma posição também. Posição, se a gente quiser se manifestar. Rui, não sei se está muito animado com esse tipo de discussão, mas olha só, enquanto o Fred estava explicando o que é uma máquina, acho que ele explicou meio que óbvio, né? Eu acho que é óbvio, né? Que se você tem uma candidatura, se você tem uma pretensão de estabelecer um campo, né? Um campo político, você tem que criar todo um ambiente de apoio. Né? Agora, olha só, enquanto ele está falando, eu estou lembrando aqui, de uma certa maneira, isso foi criado, né? O que eu estou agora refletindo de uma certa maneira, foi criado por quê? Porque, ó, eu tô lembrando daquele pessoal do Tatu no Toco. Tinha o pessoal do Tatu no Toco lá. Tinha o Todos com Ciro. O que aconteceu com esse pessoal aí? Eu tive, inclusive, contato com essa galera aí. Inclusive, se tiver alguém né, que esteja assistindo a nossa live, ou eventualmente algum corte, ou sei lá, ou que por alguma razão chegue, né, esse vídeo aqui, eu sinceramente gostaria de saber o que aconteceu com esse pessoal. O nosso grupo, PND, que a gente está mais próximo lá, o pessoal lá, o Plínio, o Michel, estão ainda, né, engajados, né, com, digamos assim, não é uma máquina, né, tal, mas existem as redes, né, essas redes aí do PND, um dos canais tem 150 mil seguidores. Agora, por que eu estou falando isso? Que esses caminhos existem, esses meios existem, né? Agora, o PND, por exemplo, ou melhor, o PDT, por exemplo, o Partido do Ciro, você não vê ele dando bola para isso. E o próprio Ciro, e aí eu acho que aí é onde a crítica acaba chegando, né? O próprio Ciro parece que ele também nunca teve muito interesse dele pessoalmente envolver com isso. Por alguma razão, eu nunca vi nenhuma explicação direta da parte dele, né, do porquê que ele talvez não queira colocar o nome dele em relação a certos grupos, né? Enfim. Então, não sei se é isso que o Fred está querendo dizer, mas, querendo ou não, já existiram iniciativas, já existiram propostas nesse sentido. E, de repente, o negócio não foi para frente. Bom, é assim, eu tenho algumas opiniões sobre isso assim. Eu acho que olhar a posterior e fazer considerações é muito fácil, né? Agora está lá no momento, né? É outro campeonato. Oi? Toque sem querer. E então, vamos lá ver. Desculpem aqui com a câmera, que houve aqui uma porrada disso aqui sem querer. Bom, e então é assim. Até que ponto é da responsabilidade exclusiva do candidato em criar essa máquina? Né? Porque está-se concluindo que ou seja, tem que partir do próprio Ciro o plano, né? Que ele não só tem que desenvolver o Plano Nacional de Desenvolvimento, como tem que desenvolver o Plano Nacional ou o Plano de Desenvolvimento da campanha dele, né? E assim, um político tem os seus talentos, mas também tem as suas limitações, né? Um cara que seja capaz de organizar a sua própria campanha,
de organizar como é que vai governar, como é que se vai eleger, como é que vai operar entre os partidos. É assim, caramba, né? Que a gente está pedindo do Ciro assim, uma exigência extrema, né? A verdade é que nenhum partido quis criar essa máquina para o Ciro Gomes. De verdade. Nunca. Né? Você veja, o Ciro foi atraiçoado sempre por esses partidos. E a verdadeira máquina que tem que ser criada é por nós, militantes. Se é que a gente quer elegê-lo como presidente. Tem que partir do cidadão. Né? Tem que partir da pessoa que vota mesmo. E querer. Esses partidos são muito fisiológicos. Esses partidos já deram o que tinham a dar. O Brasil precisa de uma nova arquitetura constitucional, um novo modo de governança. Né? Eu não estou dizendo que tem que mudar a Constituição, mas a maneira como o poder está organizado, você já sabe, a gente já discutiu isso, né, que eu defendo o semi-parlamentarismo para o Brasil, mas mesmo que não seja esse modelo, uma coisa é certa, como está, não serve. Então a gente já viu que esses partidos, eles têm todos os interesses menos o progresso do país, porque se tivesse, já tinha acontecido alguma coisa positiva, né? E então sempre são, eles sempre aplicam a grana do processo eleitoral para candidatos que defendem coisas diferentes do interesse da população. E então, nunca nenhum partido quis de verdade o Ciro e acho que não continua não querendo. Né? A única questão é que o raio do Ciro Gomes está com 20%, 30% em alguns cenários, né? E aí eles ficam pensando, porra, peraí, né? Talvez a gente tenha que apoiar esse cara, né? E eu acho que o facto do Ciro hesitar, ele talvez não saiba se pode confiar, porque já correu mal muita vez, né? De novo, ok, agora vou para o PSDB, dizem que vão fazer isso e aquilo e aquilo outro, contratar novo marqueteiro, depois chega a hora das eleições e metade do povo se bandiou para o Bolsonaro ou para o Lula. Pronto, esse aqui é o problema do Ciro Gomes. Eu acho que no fim ao cabo é ele não ter o talento de ser esse cara que sabe o que é que tem que fazer nas eleições, né? Como chegar, qual é o melhor caminho. Talvez ele não saiba, né? Porque ele ganhou no Ceará as eleições, né? Porque ele destacadamente era um cara muito preparado, né? Mas uma coisa é você ganhar no seu estado, outra coisa é você ganhar no país. Tem muitas realidades diferentes, muitos estados diferentes, né? O Ciro não tem uma votação equilibrada no país inteiro, né? Tem regiões que votam mais e outras que votam menos. Aliás, todos os candidatos são assim, né? Mas você tem que ter uma estratégia que funcione em vários locais, né? Você tem que ter falas distintas, você tem que chegar num canto e falar uma coisa, tem que chegar num canto e falar outra, enfim, eu também não sou nenhum especialista, né? Mas eu entendo que é muito difícil, né? E o que a galera está pedindo, que o VD está criticando agora, e eu acho que as críticas dele são certas, mas eu acho que são muito cruéis para o Ciro Gomes, porque ele era um cara sozinho. Na realidade, ele era sozinho. As únicas pessoas que de verdade estavam com ele eram os militantes, conforme estão agora. Só que a gente agora já sabe o que correu mal e a gente pode se organizar muito melhor. Né? E além do mais, a situação política se conclui que o Bolsonaro e o Lula são uma boa bosta. Né? Tá dado e provado. Tá? Só falta passar certificado de não servem para nada, né? E então, esses fatos é que eu acho que devem contribuir para uma relevância do Ciro Gomes, mas mesmo assim ele tem que saber ganhar essa eleição. E eu acho que ele não sabe, e acho que ele não consegue sozinho pensar que tem que os partidos a ligar essas máquinas eleitorais. Mas uma vez que esses partidos não são de confiança, temos que ser nós a criar, e depois os partidos que quiserem que venham com a galera. Mas tem que ser tem que ser um fenômeno orgânico, forte, né? Nada de robô, tem que ser mesmo gente de verdade, que vai ali todo dia publicar, partilhar, encher o saco do que ainda não foi convencido e explicar o que é o PLD, explicar a carreira do Ciro, desmentir as fake news, provar para A mais B que é possível. Pronto.
E então, Ao mesmo tempo que eu concordo com você, e de fato eu acho que é esse o caminho mesmo, porque tem que ser uma iniciativa também orgânica, tem que partir da militância, também a gente tem que reconhecer que às vezes isso é muito difícil. Veja pelos nossos exemplos claro que mesmo. Nós é. estamos aqui É. num domingo, né, final de domingo, a gente poderia de repente estar aqui assistindo um futebol, assistindo uma novela, assistindo um filme, ou na praça, ou sei lá, qualquer outra coisa. As pessoas que estão aqui conosco também estão parando o seu tempinho para poder ouvir um pouquinho das nossas reflexões aqui, enfim, das nossas dúvidas, das nossas inseguranças políticas, né? Enquanto que, veja, vamos reconhecer também, né, o tamanho das outras máquinas e o tempo que elas levaram para Claro, ser construídas, né? são Golias. Os São petistas Golias. existem desde a década de 80, né? O Lula foi cria do Golbery, né? Já foi uma coisa pensada, né? Para poder, inclusive, ofuscar as forças realmente de esquerda, como era o Brizola, por exemplo, né? Como eram, enfim, outros grupos de fato à esquerda, né? Enfim. E do outro lado, houve esse fenômeno da extrema-direita, né? Que também, conforme foram se passando as décadas, já discutiu um pouco sobre isso em lives passadas, e de vez em quando a gente está voltando nisso, né? Conforme foram passando as décadas e as promessas da esquerda não foram sendo cumpridas ou foram sendo distorcidas, isso foi gerando, né, uma esquerda entre aspas, claro, foi gerando toda essa frustração com a política, essa decepção e empurrando as pessoas para os extremos, né? Então, essa ascensão subiu, cresceu de uma maneira muito vertiginosa. E aí fica difícil também criar algo para além disso, né? Agora, o que eu acho que é onde o Fred vai chegar, Mas longe de mim, só para era qualificar, necessário, talvez, só para concluir, acho que só para adiantar também, longe né? de mim está dizendo que isso era uma coisa fácil. Atenção, eu Não, nunca não quis é, dizer eu que sei que era fácil. não. Eu só tô buscando encontrar também explicações para isso, né? Para entender, né? Porque, por exemplo, a Maiara está sempre conosco aqui, e ela, inclusive, deu um exemplo, olha só, dela, pessoal, né? Ela falou que fez campanha em 22 para o Ciro, com o pessoal lá da Todos com o Ciro, que eu citei aqui, que eu mencionei aqui. Sumiu esse pessoal simplesmente sumiu. Tá lá, ó. Ela fez com adesivo e tal, na cidade, depois da eleição, saiu do WhatsApp, dos grupos, né? E subiu. Talvez eles até existam aí, estejam ainda em atuação, mas aí entra aquele problema novamente. Não chega. Não está chegando até nós. Se não está chegando até nós, imagina nas outras pessoas, né? Então, é algo difícil, algo complexo de se fazer, né? E aí talvez entre um pouco sim a responsabilidade, vamos dizer assim, eu vou adiantar aqui, mas depois vai ter a conclusão, né, sobre isso. Mas pode ser que tenha alguma responsabilidade do Ciro, ainda que seja complicado para ele também, porque aquela história, né? O Ciro, se ele aparecer em qualquer canal, qualquer entrevista ou qualquer grupo, ele vai sozinho, ele vai atrair ali 10 mil, 15 mil, 20 pessoas numa live, por exemplo, ou numa entrevista, qualquer que seja, né? Em determinadas situações, até mais. E isso mostraria força, união, coerência, aquela coisa toda, né? Acho que é aí que de repente o Fred Crepe vai chegar, e aí depois tem a divergência com o Tamir, porque o Tamir disse que isso não é bom. Pelo menos ele disse isso lá, que ele vê isso de forma negativa, né? Porque isso aí criaria uma situação parecida com o PT, parecida com o bolsonarismo, né, de se ficar criando um meio onde as coisas são manipuladas, enfim. Então é bastante questionável tudo isso daí, né? Se isso aqui Boa fosse, noite para o seu José, boa noite para o Paulo, que chegaram agora aí conosco. se isso aqui fosse equivalente, né? Se tu também tivesse correto, eu acho que ele não tá vendo bem a coisa, né? Mas se tivesse correto, jamais a gente estaria aqui criticando Ciro Gomes. Pois é. Se fosse a mesma coisa, né? Jamais. E os ciristas criticam o Ciro. Eu critico o Ciro, que ele devia ter outra atitude, né? Ele devia ajudar, né? Não que ele seja, eu também acho que ele não deve ser o responsável por criar a máquina, que ele não é capaz disso, não é o talento dele. Tudo bem, cara, não tem que ser talentoso para tudo, mas ele devia ajudar, ele podia comparecer. O que a gente quer o Ciro Gomes, ele vai e pronto, né? Vamos ser realistas, né? Se não der para ser, a gente não pode desmobilizar, porque a mudança vai ter que acontecer.
O Brasil, como a gente já falou aqui, o Brasil também precisa querer o Ciro Gomes, né? Então a gente precisa criar essa necessidade do país entender que ele precisa do Ciro Gomes. Então, Aliás, uma das mas de coisas que eu novo, quero. isso a gente volta para a questão da comunicação, né? Porque as pessoas estão muito intoxicadas, né? Estão intoxicadas pela polarização. Aí volta sempre aquela história, porque os direitosos querem combater o comunismo, o socialismo, aí a falsa esquerda, né? Vamos defender a soberania. Agora é a soberania nacional. Né? Democracia, combate ao fascismo, tudo isso de forma genérica, né? E a hora que chega lá não faz nada. Então as pessoas também estão intoxicadas, elas precisam entender que existe outro caminho. Ciro Gomes já não é só uma boa ideia. Ciro Gomes é provavelmente uma necessidade. É uma urgência. Isso é frase motivacional, né? Isso Mas aí cara. Se o país entra no colapso financeiro, dívida pública, austeridade rigorosa mesmo, né? Não tem dinheiro para pagar salários, a desabastecimento público das prateleiras dos supermercados, você não pode tirar a grana do caixa. Sei lá, imagine esses cenários que isso aconteceu, cara. Isso não é uma coisa. Meu Deus, que esse português é maluco, que é isso? Né? Isso nunca teve no Brasil, né? Não, a austeridade que foi aplicada na Europa, quando a crise das dívidas públicas, que é exatamente isso que o Brasil tem agora, foi isso que aconteceu. Quando acontecer isso, quem é que vai pegar no volante? Quem é que vai conseguir tirar o Brasil do esgoto? Vão fazer que nem o Milei, que está arruinando o país dele? Vão fazer o quê? O Ciro Gomes vai virar uma necessidade, cara. O Ciro Gomes vai ser o ministro da Fazenda que todo candidato que ganhar vai querer ter. Tá entendendo? Mesmo que não compartilhe das ideias do cara, porque ele é o único competente que vai restar, quase. Tá entendendo? o Lula não quis, né? O Lula preferiu chamar o Haddad, né? Ótimo, né? Essa Haddad é prêmio Nobel da Economia, não é mesmo? Me poupe, né? Vamos lá, vamos terminar o vídeo aqui. De uma perspectiva personalista. Por exemplo, eu tenho vontade, gente, de criar algumas estruturas para pautar certos debates, para pautar, por exemplo, um debate mais crítico em relação à austeridade, um debate mais crítico em relação a essa discussão do modelo econômico, e não necessariamente isso vai estar associado a uma perspectiva eleitoral, mas isso vai estar associado a uma perspectiva de desenvolvimento do país. E aí isso não vai estar junto a uma perspectiva personalista necessariamente, entendeu? E aí é até um ponto, até para eu fechar essa reflexão, que é o seguinte: a vitalidade dessa máquina é justamente ela estar orientada a algo que não depende de uma pessoa, que não depende de uma figura, que não depende de uma liderança. Por quê? É uma coisa, inclusive, que eu aprendi trabalhando com política, ajudando a organizar questões políticas, que é o seguinte: se você cria uma estrutura, se você está inserido numa estrutura, que você é uma peça importante, é uma peça que ajudou a construir e tal, mas se essa estrutura ela funciona bem sem você, ela é uma estrutura boa, é uma estrutura que está funcional, entendeu? Porque ela não depende de você. Então você conseguiu construir algo que é funcional. E aí isso não depende de uma pessoa. Pega o caso, por exemplo, do Lula, do PT agora e tal. Existe uma estrutura, existe uma máquina política do Lula muito forte? Existe. Mas essa máquina, ela é personalista ou ela não é personalista? Na minha opinião, ela é personalista. Ela é muito personalista. Inclusive, até um ponto que o Rodrigo comentou lá, que tem gente que é fanática, que acha, idolatra o Lula, isso acontece, gente. Mas isso acontece na política no geral. Mas acontece no caso do PT. E aí tem a pergunta que se faz: o que acontece dessa máquina sem o Lula, do PT sem o Lula? O que vai ser do pós-Lula? É uma questão que, na minha opinião, eles vão estar numa dificuldade muito grande. Então, isso pode acontecer deles se comerem ali, deles se enfrentarem, deles até racharem ali por conta desse pós-Lula, justamente porque eles criaram uma máquina dependente do PT, dependente do Lula, que no futuro, como ela não vai estar associada a um projeto maior do que o Lula, ela pode implodir. E é aí que entra essa discussão. Existe uma possibilidade de personalismo, existe uma possibilidade dessa máquina meio que se degenerar para poder servir a isso, mas ela também pode ser feita para ser funcional e trabalhar a serviço de um projeto, e esse projeto não depender necessariamente de uma figura ou de outra.
E é isso. O Fred, ele é, ele é muito sutil, não é sutil a palavra que eu queria usar, não. Talvez muito diplomático. Ele não quis falar tão diretamente sobre as posições do Tamir, né? Mas e defender o ponto de vista dele, pronto, né? Mas assim, foi muito claro lá quem assistiu o debate, né? Houve até uma certa vigorosidade, assim, foi um certo debate com vigor, né? Eu lembro que o pessoal no chat ainda ficava, porque tava um chat bem tóxico lá, né? E aí eles ficavam falando, tá vendo? Olha aí, as ciristas, nem eles se entendem e tal, e falando isso, porque tava vendo, realmente houve ali um debate, né? Uma discussão mesmo, assim. E o Tamir, ele estava defendendo muito essa posição de que não, se criar essa máquina, vai ser uma máquina realmente personalista, e necessariamente isso não é positivo e tudo mais. E aí teve até o William estava meio, o William Jacob, né? Estava meio alheio assim à discussão, mas até o William chegou um momento que ele tomou um certo partido do lado do CREP para falar, ué, mas se a gente não tiver a nossa máquina, ele acho que falou mais ou menos assim, se nós não tivermos o nosso campo sendo defendido, quem que vai defender a gente, né? Quem que vai criar as nossas versões? Quem que vai defender as nossas ideias? Então tem que ter isso aí. Não, Mas há que dizer, mas há que dizer que apesar de eu não concordar com o que o Tamir falou, eu acho que o Tamir é um cirista de 4 costados. Atenção. Não, contar isso, não tem dúvida. Disso, óbvio. Ninguém vai colocar isso. É daqueles que, meu Deus, né? Não, ninguém pode dizer o contrário, né? E de grande relevância. Tem uma visão mais apaixonada, né? Mais apaixonada de que, ok, não é preciso máquina, a campanha tem que ser com base no argumento, né? E na racionalidade e tal. Já que você tem a razão, você vai ganhar. E o que a gente sabe é que não é assim. Era bom que fosse, mas não é. Eu entendo as razões do Tamir também, e de fato pode acontecer o que ele está dizendo, pode se criar vaidades, né? Pode surgirem conflitos. Isso acontece em todos os grupos, né? E já aconteceu. Eu mesmo já tive embates com colegas, com camaradas que hoje nem sequer eu converso mais, por conta de divergências besteiras, né? De besteiras não, né? Claro, eu tento fazer um debate questões sério, menores, respeitoso, sim, mas nem todo mundo tem o equilíbrio necessário, às vezes, para ouvir uma divergência, para ouvir um argumento contrário, às vezes leva para um lado pessoal e que aí cria uma série de problemas, né? E eu entendo argumentos e o que o Tamir defende também, e o temor, né, do Tamir da coisa realmente acabar se tornando uma máquina de fake news, uma máquina de um gabinete do ódio, do bem, aquela coisa toda. Eu acho que é isso que ele teme, né, que aconteça. Mas, por outro lado, se não existir essa estratégia, né, comunicativa, de marketing, para levar as ideias a outras pessoas, nunca vamos sair do lugar. Nunca vai sair do lugar. Primeiro você constrói a máquina. Depois, se ela varia, você conserta. Ué, pois é. Mas se você não tiver máquina, então não vale a pena nada, né? Quer dizer. Não pode ficar assim, não arranjando uma máquina com medo que ela não funcione, que ela funcione errado, né? Poxa, então assim nada se faria, né? E assim, eu sinto também que pode ter havido ali, da parte dos três, porque vamos lá, o Crepe, o Jacob e o Tamir são os maiores canais do YouTube, ninguém questiona também quanto a isso. Pode ser que tenha ocorrido também uma certa excesso de humildade da parte do Tamir, ou principalmente ele que estava divergindo, para falar assim, não, pô, a gente vai ficar exigindo o Ciro vir aqui no meu canal, porque no fundo, vamos lá, a ideia que muitas das vezes poderia ser dada é chegar para o Ciro e falar, Ciro, vai lá, cara, vai no canal do Tamir. Porque ele nunca foi no canal do Tamir, por exemplo. Nunca apareceu lá para uma live, por exemplo, né? Um bate-papo. Nunca foi. Então a ideia poderia ser essa. Imagina, o Ciro aparecer lá, ou no Politizando, qualquer outro, né? E aí, imagina quantas pessoas não passariam a conhecer o canal dele. Ele ia triplicar, talvez, de inscritos.
E acho que por um excesso de humildade, ele começou a dizer, não é necessário, não é isso. E ficou numa situação, talvez, de não querer se colocar nessa situação. Pode ser, né, que tenha sido isso. Mas é óbvio, né, que, enfim, isso seria de grande importância, né? O Bolsonaro, o que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro, ele pega o celular, meu celular estava grudado aqui, né, no fio. Ele pega o celular, grava as mensagens e manda para os grupos deles lá. É isso que o pessoal está falando. Fala diretamente com os seus militantes. O Bolsonaro manda vídeo, manda mensagem, tá ali. O Lula, de uma certa maneira, o Lula não faz tanto isso, porque também já tá velho, já é de outra geração, aquela coisa. Mas ele tem os blogs, tem os adoradores, tem esses jornalistas aí de longa data, né, que já criaram tudo isso. Ele já nem precisa fazer isso. Ó, ICL, o ICL é mais ou menos, né? Mas ICL, 247, Revista Fórum, pô, aí tem as próprias mídias enormes, gigantescas, né? Que ficam ali ao lado do PT, enfim. É isso. Para fechar aqui, assim, quase que uma torcida, né? Que a gente precisa talvez incentivar, né? Trazer o Ciro de novo para o debate e no final das contas, a gente fazer um fortalecimento. Também não é só pelo nosso canal aqui, é que surjam outros canais. O nosso, aí tem os nossos, o nosso que ainda é pequeno, mas tem lá o Em Nome da Rosa, tem o Noé, que deu uma desanimada, mas logo o Noé volta. Quem mais aqui está esquecendo? Tem tantos outros surgindo aí, tem aquele Ouzia, né, que a gente até falou outro dia dele, né, que é um canal muito interessante, o cara fala muito super bem, né, se comunica muito bem. Enfim, essa máquina ou esses canais de comunicação, eles precisam estar fortalecidos para que, na hora que chegar o momento, a gente possa contribuir e ajudar na divulgação das ideias. Mas imaginemos que então o Ciro tomou a decisão, tal como ele fala, de não ser candidato. Né? Eu tenho que sempre... Não é o meu desejo, atenção, mas imaginemos que é isso que vai acontecer. Cara, por que ele não aparece? Por que ele parou de fazer newsletter, então? O que é que está acontecendo? É meio estranho, né? Aí a gente pensa, não, o cara agora não tem tempo para newsletter porque está articulando mudança de partido, não sei o que, tudo mais. A gente acredita nisso, né? Mas será que é? É porque ele diz que não, né? Enfim, mesmo que ele não quisesse ser candidato, então ele não tem interesse em que as ideias dele possam florescer um dia, né? É porque eu me lembro da newsletter que dizia sempre, era uma frase que vinha sempre no final da newsletter: estou aqui para construir uma corrente de opinião para o desenvolvimento do Brasil. Cara, as ideias que os canais ciristas, que os grupos do WhatsApp ciristas e tudo mais têm, são todas nesse sentido. Eu não vejo pessoas dizendo coisas contrárias a isso. Né? Por isso, ele devia dar o seu apoio, mesmo que não fosse para ele, mesmo que fosse só para o PND. Ele devia estar procurando, então, um sucessor para ele, se ele não quer ser candidato. Né? Devia estar interessado em construir quadros, né? Em construir... porque, enfim, imagina o governo... é uma coisa até que a gente tem que fazer, né? Que é tentar imaginar o que seria um governo do Ciro Gomes, que seriam os ministros e tal. Uma vez tive uma conversa dessas lá nos grupos do WhatsApp e foi muito legal as sugestões que me deram. E é interessante, né? E a gente chega a um ponto que fica aquela coisa, então, mas espera, se o Ciro se eleger em coligação, ele vai ter que ceder ministérios a vários partidos, né? Ele vai ter que fazer algumas concessões, né? E como é que seria, né? Bom, então fica esse problema, não é? De a falta de quadros que poderia ter um candidato progressista de verdade para conseguir, de fato, uma boa governança nos vários ministérios, nos vários setores de atividades do Brasil. Né? Se nós queremos uma economia com um Estado forte, né, a gente não pode ter governantes de meia tigela governando setores importantes, ministérios importantes. Né? Por isso, não é só a questão, o Ciro pode ser o cara, mas ele tem que ter uma boa equipe. Senão, ó, o que a nossa amiga Melindrosa Pereira dos Anjos, gostei do nome dela aqui, e ela está dizendo aqui algo que eu estava imaginando que poderia estar acontecendo também, para explicar.
explicar por que desse sumiço aí, talvez, né? Talvez ele esteja realmente trabalhando nos bastidores, né? Então, talvez, eu quero acreditar nisso, né? Que ele esteja com afinco ali, deve estar fazendo várias reuniões, repensando mesmo os rumos, né? Porque a newsletter, ela surgiu também como um meio alternativo, né? Depois das eleições, aquela coisa toda ali, meio que degringolando, então você teria que ter um canal. Eu acho que a ideia da newsletter foi manter, né, esse contato. Agora, toda semana ele teria que estar ali, né, fazendo, e se ele não faz sozinho, que tem uma equipe que possa ajudar, ou que tivesse uma equipe para ajudar isso, né. E só voltando um pouquinho aqui a questão do Tamir, que eu estava esquecendo até de considerar também essa possibilidade, né, que a Mayara me lembrou aqui, ó. Tamir explicou numa live dele sobre isso. Ele considera assim que precisa de uma máquina. Acho que tem um corte da explicação dele no canal. Eu acho que eu vi alguma coisa dele também. Mas então, eu acho que ele não diverge disso realmente. Mas assim, eu assisti o momento que eles estavam ao vivo debatendo e discutindo sobre isso. E o Tamir, ele estava muito ali, né? Teimoso, vamos dizer assim. Eu assisti um delay, mas ouvi também, sim. Então ele estava dizendo que essa máquina era um problema, alguma coisa do tipo. Tal. Ele pode ser que depois ele tenha repensado melhor isso, ou tenha dado uma explicação talvez melhor, que ali no ao vivo ele não conseguiu comunicar, né? Porque ficou muito claro, né? O que o Fred estava defendendo, e depois o William apoiou nesse sentido, citaram exemplos lá, né, de tentativa de aproximação, que as coisas não davam muito certo, né? Enfim, mas beleza, eu acho que o que importa, né, é isso. Nós somos, por exemplo, vou ser bem sincero aqui, nós somos um novo canal que está em crescimento, está em surgimento aí, né? Daqui a pouco vamos imaginar que a gente consiga um espaço aí com mais inscritos e comecemos a ganhar um pouco mais de relevância, né? Seremos ouvidos ou não? Né? Qual vai ser o caminho do canal aqui depois? Com todos, inclusive, que estão aqui fazendo parte da nossa comunidade. Já agora... Mas é isso, né? Então, e a gente não faz isso por nós, né? Vaidade pessoal nem nada, cada um tem a sua atividade própria aqui, né? Mas fazemos isso pelo próprio PND mesmo, por uma ideia de ter um PND aqui, ó, né? Que seja aplicado para o nosso país. A gente vê o nosso país de fato avançando, né? E enfrentando tudo isso que a gente tem falado, né? Surgem muitas fake news, muitas mentiras em torno do campo progressista, que foi cooptado por um esquerdismo, né? Que uma pseudo-esquerda, que realmente não está preocupada com os interesses nacionais.